Está conosco a senadora Juíza Selma, do Podemos do Mato Grosso. A senadora Juíza Selma é relatora da PEC que trata sobre a prisão de condenados em segunda instância, porque agora caberá, com a decisão tomada pelo Supremo, ao Legislativo legislar, mudar esse entendimento por meio de leis, que é como deve ser feito mesmo. Juíza Selma, bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes aí. Qual a possibilidade de que, sem o desejo dos presidentes da casa, Davi Alcolumbre, no caso do Senado, um projeto que mude esse entendimento prospere no futuro próximo? Olha, nós temos vários parlamentares simpatizantes com esse projeto. Nós fizemos, o senador Lazier Martins fez uma carta apelando ao ministro Toffoli que fizesse um voto pelo correto, né? Porque afinal de contas, com toda a vênia e respeito que eu tenho pelo julgamento de ontem, foi absolutamente equivocado. E nós conseguimos, nessa carta, 43 assinaturas, o que significa que estamos muito próximos das 49 que precisamos no Senado para a aprovação da PEC. Né? Temos já a previsão de pautarmos na CCJ no próximo dia 13 a votação dessa PEC e em seguida remetê-la ao plenário. Depois disso, eu acho que cabe muito também a participação popular. Né? Nós precisamos mobilizar a sociedade para que ela cobre dos seus parlamentares. A sociedade está atônita com essa decisão de ontem, né? E agora chegou a vez do Legislativo poder legislar, como você falou. Já existiram várias tentativas nesse mesmo sentido. O senador Álvaro Dias, por exemplo, no ano de 2018, propôs uma PEC semelhante. E não caminha, simplesmente não pautam para votação. Agora conseguimos pelo menos pautar. Eu acho que já é um primeiro passo, e isso depois vai ser discutido na Câmara. A gente sabe que lá é muito mais difícil, né? Mas é nisso que a gente conta, então, com a vontade popular para fazer com que essas pessoas, que afinal de contas representam o povo, cumpram o seu papel. A senhora não é conhecida como Juíza Selma por acaso. A senhora é uma juíza, né? Atuou durante muito tempo em Cuiabá. Eu gostaria de ouvir uma opinião profissional da senhora sobre por que o entendimento deveria ter sido alterado ontem pelo STF, ou mantido, no caso, em relação ao entendimento de 2016. Veja bem, o artigo 5º da Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Não diz que ninguém poderá ser preso antes do trânsito em julgado. Né? A execução provisória existiu há muito tempo. Não se tem dúvida disso. Agora, considerar culpado, tecnicamente falando, significa lançar o nome do réu no rol dos culpados, passar a contar a partir dali o tempo para reincidência, dar definitivamente a perda dos bens eventualmente apreendidos, enfim. A palavra culpado, tecnicamente, não significa prisão. A palavra culpado significa a definitividade daquela condenação. Então, a minha discordância, tecnicamente falando, é exatamente essa. Considerou-se o termo culpado para transmudá-lo em preso. Né? Isso é absolutamente equivocado. Agora, senadora, bom dia, o Garrafa que está falando. O próprio ministro Dias Toffoli, ontem, no encerramento do voto, ele joga para o Congresso, né? Falando que, de fato, precisa, por meio de uma PEC, se houver necessidade, rever a condenação após a segunda instância. A senhora acredita que já tem articulação? A senhora já acredita que já tem senadores favoráveis suficientes para votar essa PEC aí no Senado? Então, conforme eu já afirmei, nós conseguimos 43 assinaturas para aquela carta, né? Considerando que vários senadores não estavam presentes nessa semana, que foi uma coisa feita, assim, de sopetão, de 1 a 2 dias só de colher assinaturas, eu acho que é um número bastante promissor. Acho que para a PEC nós conseguiremos as 49 que precisamos, 49 votos que nós precisamos. O problema maior aí, eu vejo, é na Câmara, não no Senado. Juíza Selma, só para mudar de assunto, a gente encerrar por hora, a senhora foi uma das primeiras, talvez a primeira parlamentar a ter deixado o PSL depois do início da legislatura. Hoje a senhora está no Podemos. Eu queria saber como é que a senhora está vendo agora de fora esse balaio de gatos, essa confusão, esse partido rachado que se tornou o PSL. Pois eu acho que eu saí na hora certa, sabe? Porque realmente a gente via que ali não havia
um senso de partido, de grupo, né? Era um amontoado de pessoas e essas pessoas não tinham um fio que os unisse ali, uma causa que os unisse. Tanto é que agora virou nisso que virou. Acho que o PSL pode ainda se recuperar dessa crise, espero que se recupere dessa crise, né? Mas eu me recusaria a permanecer no ambiente daquele. Muito bem. Senadora, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Um bom fim de semana para a senhora. Muito obrigado, a honra foi toda minha. Um abraço a vocês e aos ouvintes.